Seja muito bem-vindo à TV Comep! Estou aqui hoje com o pastor Felipe Duque Estrada, ou para os mais íntimos, Pastor Lipão. Pastor Lipão, seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo. Como é estar aqui pela primeira vez no nosso morado, no nosso Comep, acampamento? Maravilhoso, muito bom estar junto com você. Já havia ouvido falar e ter a oportunidade de estar junto, me ensinar a palavra e ver o ambiente maravilhoso. Muito bom. Amém, pastor, que bênção. Pastor, no começo da sua mensagem, a primeira coisa que o senhor enfatizou sobre avivamento foi uma frase do Billy Graham, que é subir até o Calvário. Qual a importância da cruz para uma vida de avivamento? É ali que nós realmente ganhamos a vida? O que ele precisa compreender é que avivamento é tornar vivo o que está morto. E é só por meio da cruz de Cristo que aquele que está morto no pecado pode viver. Então a cruz ela é o elemento central da fé cristã, e não apenas da fé cristã, mas de um avivamento pessoal e coletivo por fim, né? Então a cruz é o lugar onde acontece o primeiro avivamento, onde nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Amém, pastor. Pastor, uma outra coisa também que o senhor destacou sobre avivamento, que é uma mudança de vida. Nós não podemos voltar a ter os mesmos hábitos, foi algo que o senhor fez ali dentro da carta de Romanos. O senhor pode nos explicar melhor essa parte, uma doença que não pode ter mais, como que funciona? O que a gente precisa compreender é que a morte expiatória de Jesus, ela não é apenas para livrar a nossa culpa e perdoar nossos pecados, para que a gente continue vivendo e continue pecando. Jesus, ele morre na cruz do Calvário para nos salvar. E a salvação de Cristo passa, sim, pela justificação dos nossos pecados, pelo perdão dos nossos pecados, mas ela se estende para uma nova vida, para uma nova forma de viver. Portanto, a salvação não faz nenhum sentido se ela não for compreendida também sob a perspectiva de que recebemos uma nova vida para vivermos de forma diferente com aquela qual nós vivíamos anteriormente. Então, o cristianismo ele não anuncia apenas o perdão dos pecados, mas ele anuncia também uma nova vida que agora a gente recebeu pela graça de Deus, né? Glória a Deus, amém. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas não é uma desculpa para retornar, porque nós não podemos voltar daquilo que Cristo nos livrou. Amém, glória a Deus por isso. Pastor, outra coisa também que ficou bem destacado da mensagem do Senhor foi a frase de que o Senhor vive um avivamento há 17 anos, desde o momento da sua real conversão. Então, como manter essa constância, como viver uma vida avivada na presença de Deus? Quais dicas o Senhor pode dar aos jovens que estão escutando para manter essa constância? É bem o que o apóstolo Paulo fala ali no Romanos, no capítulo 6, né? Paulo fala sobre não entregue-se ao pecado e viva uma vida para Deus. Não entregue seu corpo para pecado, entregue seu corpo para Deus. E essa constância, essa permanência, ela passa por você viver diligentemente esses dois princípios. Não permitindo que o pecado te domine, mas também entregando-se para Deus. Porque eu acredito que muitos vivem uma vida instável com Deus por conta de que até dizem não para o pecado, mas não dizem sim para uma vida com Deus. Ou outros dizem sim para uma vida com Deus, mas dizem não para o pecado. Não dizem não para o pecado. Então, essa fórmula que o apóstolo Paulo traz ali em Romanos capítulo 6, ela é essencial. A gente vive essa vida com Cristo, avivada, estável, permanente, progressiva, gloriosa, na medida em que dizemos não para o pecado e dizemos sim para uma vida com Ele. Dedicada a Ele, dedicada à obra dEle, à presença dEle. Então o segredo é viver essa constância. Avivamento é feito para haver mudança de vida, certo, isso aí. pastor? Avivamento não é barulho, né? Ainda que, e como eu deixei bem claro, né? Eu creia que existem momentos especiais na vida com Deus, experiências coletivas, individuais, que nos trazem paixão e etc. A grande questão é que essas coisas elas podem até ser o churrasco de fim de semana, mas não é o feijão com arroz do dia a dia. O feijão com arroz do dia a dia é essa vida constante na presença de Deus. Glória a Deus. Pastor, sobre o churrasco do fim de semana, eu creio que a gente pode usar para se referir aos grandes avivamentos da história, que são moveres especiais, diferente do arroz com feijão, que é importante, que a gente cultiva, mas também, vezes ou outra, Deus aparece na história com esse churrasco, com um momento especial, como foi em Azus, em Gales.
E o senhor que está rodando pelo Brasil, tantas igrejas, o senhor que inclusive é pastor de uma igreja, o senhor enxerga que o Brasil está próximo de viver um avivamento, que algo assim pode acontecer nessa nação? Eu creio que o Brasil está vivendo um momento histórico muito importante. E até diria que, possivelmente, daqui décadas à frente, a gente vai enxergar esse tempo como um período de avivamento que o Brasil está vivendo. Porque, normalmente, quem vive o avivamento não percebe que está vivendo um avivamento. É só depois da história que vai mostrar que houve um avivamento. Mas o número de salvação, a expressividade da igreja, a proporção e assim por diante demonstram um favor de Deus sobre o Brasil. Agora, qual é a qualidade desse avivamento? É uma outra história. Creio que o Brasil está vivendo algo especial na parte de Deus e compete a nós termos responsabilidade para respondermos a Deus de uma forma salutar, ao ponto de que aquilo que Deus está derramando sobre o Brasil possa dar e legar para outras nações, outras gerações, algo genuíno, algo verdadeiro, né? Amém, pastor. Para encerrar, o senhor fala dessa qualidade de avivamento que o Brasil está prestes a viver. Para o Brasil viver de vez esse avivamento e vivê-lo em uma ótima qualidade, onde vai gerar almas convertidas, o que falta para a igreja se posicionar para viver esse derramar nessa nação? Cara, honestamente, eu acho que não falta nada a não ser maior profundidade e vivência na palavra de Deus. Eu considero a igreja brasileira, não obviamente na sua totalidade, mas em grande parte, muito imatura ainda a respeito do conhecimento da palavra de Deus. E essa imaturidade leva ela a viver aquém daquilo que poderia estar vivendo. Então, eu penso que a igreja brasileira ela precisa ser catequizada, né? Ela precisa ser ensinada, ministrada na palavra de Deus, porque quando unir esse óleo que Deus tem derramado sobre o Brasil, esse poder, essa expressividade, essas oportunidades que Deus tem derramado sobre o Brasil, com um povo que conhece a palavra de Deus, conhece o Deus que adora, essa é uma fórmula explosiva, né? Amém. A frase, se eu não me engano, de John Wesley: luz na mente e fogo no coração, ao mesmo tempo, para poder viver as bênçãos que Deus tem para nós. É isso aí. Amém, pastor Lipão. Nós somos muito abençoados com a palavra que o Senhor nos trouxe e creio que o nosso ouvinte também agora vai ser abençoado com essa entrevista. Obrigado, pastor. Foi um prazer. Bom demais. Obrigado você. Obrigado vocês. Fica com Deus. Foi um prazer estar juntos. Abraço.